Bendito é o teu nome, Senhor. Tu, maravilhoso Deus, que reina em glória, mas que se interessa pela vida do teu povo, de cada detalhe da vida do teu povo. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós e ajuda a gente a viver uma vida que consegue perceber o teu cuidado em todas as coisas, que experimenta o teu cuidado em todas as coisas, que saboreia o teu cuidado e a tua vontade em todas as coisas. Fala através da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor. Amém e amém. Deixa eu dar boa noite mais uma vez a você que chegou agora, talvez depois da gente já ter iniciado esse tempo de adoração, esse culto online comunitário. Seja bem-vindo. Que bom que você está conosco, que bom podemos estar juntos mais uma vez, cantando louvores, orando, meditando na palavra do Senhor. E é isso que faremos agora, meditando um pouquinho mais na palavra santa do Senhor amado. Vamos comigo? Vamos juntos? A igreja conhece, a igreja já sabe que eu gosto de usar muitas vezes nas introduções das mensagens, filmes. Eu lembro, já há algum tempo, Claudinho Bettini, filho do presbítero Bettini, que hoje mora na Austrália, ele ainda não frequentava a igreja da gente, porque ele passou a frequentar um pouco antes de se mudar para lá. E aí ele, conversando comigo, a gente conversava muito durante a semana, ele virou para mim e falou assim: Deia, é irmã dele, também filha do Bettini, Deia disse que você falou sobre Star Wars no último domingo. E é o risco que eu corro, da pessoa se lembrar do filme, mas nem tanto da palavra que foi dita do texto bíblico. Mas os filmes me ajudam a pensar um pouco na mensagem, introduzir ela, e é isso que eu queria fazer hoje mais uma vez, te perguntando: você já viu um filme chamado Ratatouille? É um desenho animado, acho que é da Pixar, da Disney Pixar, um filme já um pouco antigo, já tem algum tempo. E o argumento do filme, se você não viu, ou se viu, vou te lembrar, é sobre um ratinho chamado Remy, que tem um dom especial de cozinhar. Remy consegue perceber os sabores, consegue perceber os cheiros. O pai dele, inclusive, usa esse dom dele para testar todas as comidas do lixo que a comunidade de ratos vai comer para ver se está envenenada, mas o Remy tem esse dom. E vai se desenvolver no filme até chegar no final, onde ele inaugura um restaurante em Paris. O filme se passa em Paris, mas há uma cena do filme que me marcou. Remy tentando mostrar ao irmão dele, que não tinha nada do dom do Remy, sobre os sabores. Então o Remy pega, acho que era um morango, e mistura com alguma outra coisa e mastiga junto e pede o irmão para mastigar, e Remy constrói aquele sabor e parece que o irmão vai conseguir, até que o irmão fala: ih, entendi nada, para mim isso aí é só comida. E eu trouxe um pouco disso para a minha vida, essa cena do Remy, eu trouxe um pouquinho para a minha prática. Eu, por exemplo, eu gosto muito de tentar combinações inusitadas na cozinha. E outro dia eu tentei castanha do Pará com gorgonzola. Peguei a castanha do Pará, dei uma mordida, comecei a mastigar, e aí ao mesmo tempo mastiguei a gorgonzola e aquele sabor. E eu me lembrei do filme do Remy, eu sempre me lembro do filme, o sabor da castanha misturada com a gorgonzola. Ai, que delícia isso aí é. E aí eu queria te perguntar: como que você vai saber que a castanha do Pará com gorgonzola é uma delícia se você não provou ainda? Talvez você já tenha feito essa combinação, quem sabe, mas se você ainda não fez, como você vai provar que é uma delícia comer castanha do Pará com gorgonzola? Tenho certeza que hoje, essa noite, isso vai ficar marcado, como marcou o Claudinho lá, o filme de Star Wars, a Deia, né? Marcou a Deia. E eu sei que em algum momento, muitos de nós que estão aqui assistindo essa noite, quando tiverem castanha do Pará e gorgonzola, vão fazer esse teste para validar isso que eu estou dizendo. Mas, enquanto isso não acontecer, você não sabe se castanha do Pará com gorgonzola é uma delícia. Você pode até ter uma ideia, lembrar da castanha do Pará e da gordura, da boa gordura que surge no paladar quando você começa a mastigar ela. Você vai lembrar do sal, do gorgonzola, e pensar: talvez esse negócio funcione, mas
enquanto você não provar, vai continuar sendo um pode ser, uma hipótese. Guarda isso com você. Semana passada a gente começou a meditar sobre uma série de mensagens com o tema A Vida na Fé. Sobre uma vida que vai nos capacitar, nos ajudar a vivermos esses dias tão complexos e difíceis como os nossos. Nós partimos do texto de Paulo, no capítulo 12 da Carta aos Romanos, os 2 primeiros versos. Eu quero mais uma vez trazer uma parte desses versos à meditação essa noite. Mas quero... Isso aqui mesmo. Romanos 12, capítulo 12, versos 1 a 2. Vou ler os dois textos, as duas frases, os dois versos para o contexto, mas eu quero meditar especificamente essa noite sobre a parte B do verso 2. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje à noite, quero meditar com vocês sobre essa última frase de Paulo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, a vida na fé, essa vida que vai nos sustentar, não somente nos dias de hoje, mas em toda a nossa vida, quer os dias melhorem ou os dias piorem, é essa vida que experimenta a vontade de Deus, essa vida que experimenta e reconhece que essa vontade é boa, agradável e perfeita. Primeira pergunta que talvez você faça, e a primeira pergunta que eu quero fazer para o texto essa noite, para a nossa meditação é: qual é a vontade de Deus? Onde eu posso conhecê-la? Qual é a vontade de Deus? Onde eu posso conhecê-la? Livros e livros foram escritos sobre isso, como reconhecer a vontade de Deus, como entender a vontade de Deus, mas todos eles se baseavam no fato de que Deus revelou a sua vontade na Bíblia, a sua palavra, que está nas nossas mãos hoje. Infelizmente, nós somos essa geração que vive o cristianismo depois de grandes revoluções que ocorreram na história da humanidade. Diferente dos nossos primeiros irmãos, aqueles e aquelas que constituíram a que a gente chama da igreja primitiva, nós vivemos um tempo onde nós não vivemos mais um tempo onde a pneumonia mata. Nós não vivemos mais um tempo onde uma simples inflamação de uma unha que se machuca pode se desenvolver algo que pode matar as pessoas. A gente não vive dias em que os desertos humanos não eram tratados adequadamente e muitos, não somente crianças, mas muitos morriam pelo simples fato de terem consumido água contaminada. Isso ainda acontece, infelizmente, nos nossos dias em alguns lugares, mas na maioria da terra, eu nem sei dizer se a maioria agora pensando aqui, mas o mais comum é que a gente tenha água tratada. Nós, pelo contrário, nós somos filhos da geração que foi à Lua. Nós nem somos a geração que foi à Lua, nós somos filhos da geração que foi à Lua. Somos filhos da geração que sondou o átomo, a menor partícula, até perceber que ela não era a menor partícula, mas havia outras partículas. E ainda conseguimos analisar as outras partículas e chegamos à conclusão que nem aquelas eram as menores, que haviam outras lá dentro. Nós somos a geração que tem um celular nas mãos com mais capacidade do que o computador que levou o homem à Lua. Mas também nós somos filhos das gerações que perderam a confiança na Bíblia. Somos filhos das gerações que desconstruíram, que quebraram, dividiram, classificaram a Bíblia em todas as suas formas de linguagem e tornaram o texto da Bíblia um texto comum. Assim eu e você precisamos retornar ao passado, precisamos olhar novamente para a Bíblia
com os olhos encantados dos primeiros cristãos. O fato de que nós podemos moldar os átomos não pode nos afastar do encanto que devemos ter pelo simples fato de termos nas nossas mãos a vontade revelada do meu Criador, do nosso Criador, a vontade revelada do nosso Pai. Nós não podemos ouvir a sua voz de forma audível, não podemos olhar para Ele com os nossos olhos físicos, mas precisamos mantê-lo diante dos nossos olhos espirituais e ouvi-lo com os nossos ouvidos da fé, para reconhecer a sua vontade em sua palavra. Nunca se esqueça, a vida é vivida na fé. A vida é a vida na fé. Assim, onde eu conheço a vontade de Deus para poder experimentá-la? Na Bíblia. Nesse texto espetacular que eu e você temos nas nossas mãos. É nela, nesse texto, que o nosso Senhor revela a sua vontade. É nela que Ele mostra qual é o desejo do seu coração. É nela que Ele diz o que é bom, o que não é bom, qual é o melhor caminho. É nela que Ele revela a sabedoria. É ali que o Pai da gente fala. John Stott, a comentar esse texto de Romanos, diz da seguinte forma: nós necessitamos da palavra de Deus, que é a espada do Espírito e que atua como uma revelação objetiva da vontade de Deus. Uma revelação objetiva da vontade de Deus. Necessidade. Nós necessitamos dessa palavra. Eu não tenho tempo necessário para apresentar as defesas que existem para tudo que foi desconstruído pelo liberalismo teológico, que pegou a palavra de Deus e tornou ela só mais um texto comum. Mas eu posso afirmar para você, meu irmão, minha irmã, para cada dúvida levantada sobre o texto bíblico, para cada argumento que se coloca para quebrar a autoridade e a realidade sobrenatural de que Deus fala através daquela palavra, para cada dúvida levantada, há alguém estudando, dedicando a sua vida, trazendo então argumentos para refutar aquela dúvida, trazendo argumentos para colocar em dúvida a dúvida. Creia nisso. Para cada argumento que desconstrói, há um argumento que refuta e constrói. Assim, meu irmão, minha irmã, se você quer viver uma vida plena na fé, para passar com saúde, com emoção controlada, com cabeça no lugar, por dias como os nossos, se volta para a Bíblia, se volta com fé, com esperança, porque é ali que Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, revela a sua vontade. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer é: o que o texto quer dizer quando ele fala que a vontade é boa, agradável e perfeita? Boa, agradável e perfeita. No original, a palavra bom tem um sentido de excelente, distinto. A palavra agradável já tem o sentido de algo que é aceitável e que traz satisfação. E, finalmente, a palavra perfeito tem o sentido de algo que não carece de nada, não tem necessidade de nada para se completar. Aquilo que é excelente, aquilo que traz satisfação e aquilo que é completo. Assim, eu e você podemos dizer que essa expressão tem o sentido de que é algo completo, excelente e que satisfaz. Algo que não precisa de nada fora de si mesmo para acrescentar valor. Já é pleno, completo e perfeito. Algo que é melhor do que todas as outras opções, porque é excelente, porque excede a todo o resto. E, finalmente, algo que satisfaz. Tendo isso, não preciso de mais nada. Estou satisfeito. Então parece que Paulo está dizendo que aquilo que a Bíblia revela como vontade de Deus para as nossas vidas é isso. É algo que é completo em si mesmo. Algo que não precisa de nada de fora para tornar completo, para acrescentar completo. Algo que é excelente, que excede a todo o resto, a tudo aquilo que se oferece na vida, ao mundo, no mundo ao redor,
A vontade de Deus é excelente, excede a tudo aquilo. E sendo completa e excelente, satisfaz a minha vida. Eu não preciso de mais nada. Na vontade de Deus, eu já tenho tudo o que de melhor eu poderia ter. E como poderia ser diferente disso, meu irmão e irmã? Nosso Criador resolveu se revelar em Sua palavra. Aquele que me formou, que te formou, que nos projetou, que colocou cada detalhe na nossa vida, na minha vida e na sua, minhas emoções, a minha alma, o meu corpo, deixou registrado qual é a melhor maneira de viver. A sua vontade. A sua vontade é a melhor maneira para que possamos viver uma vida real e plena. A nossa irmã, saudosa irmã, doutora Altiva, uma guerreira da fé, que terminou seus dias na nossa comunidade, costumava dizer que a Bíblia era o manual do fabricante. E é muito interessante isso. Se eu pego uma geladeira que o fabricante disse que tem que funcionar em 110 volts, que precisa estar numa rede elétrica com 110 volts, o que acontece se eu coloco essa geladeira em 220 volts? Ela vai funcionar corretamente ou ela vai quebrar? Ela vai funcionar como o fabricante planejou que ela funcionasse para ter a durabilidade correta, para refrigerar da maneira correta, para consumir corretamente a energia elétrica, ou ela vai quebrar? Assim, a vontade revelada de Deus para mim e para você não podia ser diferente para nós. Ela é completa, excelente e satisfaz, porque ela é a vontade do fabricante. Ela é a vontade daquele que nos formou. Você quer ter uma vida na fé plena? Você quer experimentar essa realidade que a gente vê em muitos santos na história, mas é uma realidade disponível para todos nós, de poder olhar para a vida e vivê-la experimentando algo maior do que está ali em primeira visão, algo muito maior do que aquilo. Busque a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. Mas então, nesse ponto eu volto lá para o início da minha mensagem. Como você vai saber que castanha do Pará com gorgonzola é bom? Você só vai saber se você comer, se você experimentar. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Essa vontade precisa ser experimentada. Ela precisa ser provada. Uma outra tradução da Bíblia, chamada NVI, a Nova Versão Internacional, ela foi muito feliz em traduzir essa expressão. Quando ela traduz esse verso 2, nessa parte B, ela diz: experimentar e comprovar. Experimentar e comprovar. É uma ação que valida alguma coisa ao testar aquela coisa, ao provar aquela coisa, da maneira como é ordenada. E esse conceito de provar a vontade de Deus, de experimentar, ela está em toda a Bíblia, em toda a palavra. Quero projetar aqui. O salmista já falava isso lá no Salmo de número 34, no verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E essa mesma palavra, provai, é usada no texto de 1 Samuel, capítulo 14, verso 29, que diz assim: então disse Jonatas, meu pai turbou a terra, ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Esse provado é a mesma palavra que o salmista usa ali no verso 8 do Salmo 34. Provar no sentido de experimentar no paladar. E o próprio salmista vai usar ele novamente lá no verso 103 do Salmo 119. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Aleluia! Quão doce é a tua palavra ao meu paladar. Meu irmão, minha irmã, veja isso. Preste atenção, não é um conhecimento teórico. A relação com o paladar é clara. Só é possível conhecer realmente o sabor de algo ao experimentá-lo, ao comê-lo. É preciso levá-lo à boca. Olhar para um brigadeiro em uma festa de aniversário não é o suficiente para você conhecer a sua doçura.
Você pode perceber o brilho do açúcar e da gordura ali no doce, se lembrar de outros brigadeiros que você já comeu para fazer uma relação, mas você só consegue saber a doçura daquele brigadeiro ao pegá-lo e levá-lo à boca. E assim é a vontade de Deus. Não é possível conhecer o seu valor. Não é possível afirmar que ela é completa, excelente e que ela satisfaz se você não provar, se você não experimentar. Eu queria então dar 2 exemplos disso na prática. 2 exemplos. Primeiro foi algo que aconteceu com o Projeto Crescer, um projeto social que a nossa igreja ajuda a manter, na verdade que a nossa igreja toca e ajuda a manter financeiramente junto com outros parceiros. Havia, em certo momento, algum tempo atrás, a necessidade específica de 13 carteiras. Dado o número de crianças naquele semestre, dado a quantidade de carteiras que a gente tinha naquele momento, faltavam 13 carteiras para a gente completar o necessário para poder receber todas as crianças que se inscreveram e que precisavam participar do projeto. Para você que não sabe, o projeto funciona no contraturno. Se a criança estuda de tarde, a gente fica com ela na parte da manhã, ensinando a Bíblia, dando aulas de reforço, mas com o objetivo principal de ajudar a família, que não tem com quem deixar quando os pais estão trabalhando antes da escola, mas principalmente formar o caráter de Jesus no coração dessas crianças. Enfim, naquele momento faltavam 13 carteiras. A equipe do projeto orou, buscou a Deus, e no dia seguinte, eu estou falando no dia seguinte, um amigo do projeto liga para oferecer exatamente 13 carteiras. Preste atenção nisso. 13 carteiras. Segundo exemplo, a segunda ilustração que eu quero trazer para essa questão de experimentar a vontade de Deus, de provar, aconteceu com o meu irmão, nosso irmão presbítero Betinho e sua filha Déia, que esteve também conosco e agora está estudando, se formando em adoração lá em Belo Horizonte. Aconteceu em 2008, fui pesquisar, eu me lembrei do caso e o Betinho me lembrou essa semana. Em 2008, Betinho e Déia atravessando a Baía de Guanabara no catamarã das Charitas, que sai das Charitas em Niterói e vai até a Praça 15. E por esse caminho passa por um momento que é bem perto da entrada da Baía de Guanabara, próximo ali do Mar Aberto. Passei ali várias vezes enfrentando um mar difícil, mas nesse dia específico, em 2008, o mar estava mais do que difícil. Ondas enormes, algumas chegando a 3 metros. Betinho e Déia atravessando o canal, atravessando a baía. E se você já passou nesse catamarã, a gente vai numa direção assim, diagonal, e pegando as ondas e caindo de lado assim, dando até um frio na barriga, mas as ondas eram tão grandes que em um certo momento o comandante vira a embarcação para encarar as ondas de frente, porque se continuasse de lado, alguma onda daquela poderia virar o barco, então o barco vai em frente, enfrentando ondas de 3 metros, Betinho me descrevendo, falou que em um momento ele estava na frente com a Déia ali, por ali pela frente, um momento o catamarã subiu e caiu no vazio de uma forma brutal, e quando enfrentou a próxima onda, as portas do catamarã ali na frente se abriram, a água chegou, invadiu, as pessoas começaram a gritar, a mulher atrás da cadeira de Betinho pegou o colete que era dele, botou Betinho sem saber nadar, ficou sem colete, mas tranquilo, e enfrentou aquela situação ali e pôde experimentar a realidade de que Deus é presente, de que Deus é real, que a sua vontade é sempre boa, agradável, perfeita, completa, excelente e que satisfaz. Esses 2 pequenos exemplos mostram essa realidade de experimentar, meu irmão, minha irmã, algo que aconteceu nas vidas do Betinho e da Déia e da comunidade e do grupo que liderava o projeto naquele momento. Houve uma decisão por experimentar essa vontade de Deus. Veja que aquela equipe do projeto poderia ter pensado que foi uma coincidência. Era um amigo do projeto, alguém que conhecia o projeto, sabia que o projeto tinha suas necessidades e, vendo as 13 carteiras em algum lugar, a doou para o projeto.
Mas cá entre nós, exatamente 13 carteiras? Bettina e Ideia, por exemplo, poderiam ter pensado que foi a habilidade do capitão. Alguém que era formado, experimentado, com experiência naquela travessia, apontou a embarcação para as ondas e, em vez de ficar de lado que poderia ter virado o barco, enfrentou de frente, tornando mais difícil virar o barco. Mas eles escolheram ver a vontade de Deus. É claro que as duas coisas estavam presentes. É claro que era um amigo do projeto que estava oferecendo, alguém que já sabia a realidade do projeto, e é claro que a habilidade do capitão estava envolvida ali. Mas nos dois casos, houve uma decisão de experimentar, de perceber como Deus usou as situações para dizer: estou aqui, eu sei o que vocês precisam, estou cuidando de vocês, fiquem tranquilos. Aleluia! Aleluia! Quantas situações da sua vida são assim? Agora mesmo, nos dias atuais, de tantas lutas, como o Senhor está agindo em cada acontecimento da sua vida? Será que você está percebendo, experimentando a sua vontade completa, excelente e que satisfaz? A gente nem sempre está olhando com calma, nem sempre a gente está percebendo nos detalhes como o Senhor está agindo, mas Ele está agindo. E nem sempre estamos vivendo uma vida de imersão na palavra para aprendermos constantemente como Deus revela a sua vontade, como Ele agiu e como Ele disse que continuaria a agir. Mas, meu irmão, minha irmã, preste atenção aqui. Se queremos viver uma vida de fé plena, nós precisamos disso, precisamos dessa realidade da nossa vida, precisamos nos dedicar à leitura da palavra para conhecermos sua vontade, precisamos perceber em cada situação como Ele está agindo, como sua vontade está sendo revelada e aplicada na realidade prática da minha vida. Isso é experimentar, isso é provar. Você está atento? Você está atento? Os teus olhos e ouvidos estão abertos para perceber Deus agindo? Você está conhecendo a sua vontade na palavra de forma a poder perceber quando essa vontade está em ação na sua vida? Ah, meu irmão, minha irmã, como precisamos disso. Mas eu creio, e já vou finalizando, que essas duas experiências mostram apenas uma parte dessa necessidade que temos de provar e experimentar a vontade de Deus. Com Bettina, Ideia e com a comunidade do projeto, nessas experiências relatadas, é como se o Senhor estivesse pegando o brigadeiro na mesa e colocando na nossa boca. É como se o Senhor estivesse pegando a combinação de castanha do Pará com gorgonzola e colocando nos nossos lábios. Ele nos deu as experiências. Ele nos mostrou como agiu e assim permitiu que provássemos da sua vontade. Como isso foi bom, como isso é bom, como essas experiências são maravilhosas, mas eu creio, preste atenção nisso, que nós precisamos passar a pegar o brigadeiro na mesa. Creio que nós precisamos buscar essas experiências. Por favor, não pense que com isso eu estou estimulando uma busca de experiências místicas, sobrenaturais. Ainda que isso tenha o seu lugar, não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que precisamos colocar em prática, de uma maneira mais constante, aquilo que nós já conhecemos da vontade de Deus. Precisamos colocar em prática de forma mais constante aquilo que nós já conhecemos da vontade de Deus. Nós, por exemplo, precisamos amar mais. Ele disse que devíamos amar. Então, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a vontade que é completa, excelente, que satisfaz, é decidir, momento após momento, que eu quero amar mais. Seja nas pequenas coisas, nas grandes coisas, mas amar mais. Por exemplo, ele disse que deveríamos amar os nossos inimigos. Não deixa isso sobre a mesa, não. Não deixa essa revelação da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, esse brigadeiro maravilhoso de Deus na mesa, não. Pega e prova. Não é fácil. Como é fácil odiar. Como o ódio flui naturalmente nos nossos corações. Mas, preste atenção, é possível
Deus não ia deixar revelado em sua palavra algo de sua vontade que nos fosse impossível de experimentar. Por mais que seja difícil, é possível. Por mais de uma vez, eu pessoalmente tomei a decisão de pelo menos orar pelos inimigos. Eu tive muitos momentos ruins na empresa. Trabalho na mesma empresa há 16 anos. Tive muitos momentos ruins com pessoas ruins no trabalho. Eu voltei para casa, não foram poucas as vezes, odiando para minha vergonha. Mas um dia o Espírito me chamou e me disse assim: já tentou orar por essas pessoas? Às vezes a gente quer amar lá na frente, mas se a gente começar com o primeiro passo pequenininho, já tentou orar? Então eu comecei a orar, um pouquinho a cada dia. No início era difícil, perdia logo a concentração, talvez uma defesa do meu coração que queria odiar. Mas eu insisti, orei um pouquinho mais, um pouco mais a cada dia. E sabe o que eu percebi? Isso mudou meu coração. Eu não passei a amar completamente esses inimigos, mas eu passei a ter mais empatia. Eu comecei a me colocar no lugar da pessoa e me perguntar: será que se eu tivesse uma criação diferente da minha, se eu tivesse tido as experiências diferentes, se eu tivesse na posição daquela pessoa, será que eu agiria da mesma forma? Ou, pelo menos, me dando o benefício da dúvida, ou dando o benefício da dúvida à pessoa, será que eu poderia agir da mesma forma? E meu irmão, minha irmã, só essas perguntas mudaram o meu coração. A cada evento que acontecia, eu voltava para casa orando e o ódio não aparecia. Um pouco de amor surgia. Então, por que eu estou dizendo que é possível amar o inimigo? Pelo menos tentar e orar por ele. Porque eu estou dizendo que isso é uma delícia. Porque eu experimentei isso e fez diferença na minha vida. Eu experimentei isso e percebi que é uma delícia. Experimentei essa verdade, essa vontade de Deus revelada na minha vida, em um ato concreto, e percebi como isso foi excelente, como isso foi completo e como isso satisfez o meu coração. Foi um pedacinho muito pequenininho do brigadeiro. Ainda tenho muito que caminhar, mas que delícia. Eu não me tornei um especialista. Eu preciso começar tudo de novo. E agora, exatamente nesse momento, estou passando uma outra experiência, não mais no trabalho, mas que eu preciso orar por alguém que se tornou de alguma forma um inimigo da minha vida. Eu já experimentei lá, preciso experimentar agora. Mas pela experiência de lá eu já posso dizer, vai ser o melhor caminho. Eu já senti aquele sabor e eu quero de novo. Eu quero de novo. Eu não sei o que você está passando agora. Eu não sei onde é que você precisa estender a sua mão e pegar aquilo de melhor que Deus tem para você. Eu não sei qual é o brigadeiro que Deus separou para você nessa fase da sua vida, mas eu sei que você sabe. Agora mesmo, enquanto eu falo, eu tenho certeza que você aí me ouvindo já está pensando em alguém, em alguma situação. Começa daí. Dá um primeiro passo, toma uma decisão, estende a mão e pega o que o Senhor tem para você. Pode parecer que não está delicioso no início e se torna delicioso depois. Ou ao contrário, pode parecer que foi fácil no início, mas que depois vai ficando difícil. No início era doce como mel, mas depois ficou amargo, como foi a experiência do profeta Ezequiel. Mas não tenha dúvida. É essa vontade de Deus experimentada na prática que vai te levar a uma vida plena, abundante, capaz de enfrentar toda e qualquer situação. É essa vontade revelada que na prática experimentada vai te levar cada vez mais a uma vida de fé plena, aleluia, que vai te fortalecer e te capacitar a enfrentar toda e qualquer situação. Creia nisso e viva por essa realidade, meu irmão, minha irmã. Já vou para o fim agora, mas quero só citar uma coisa. Em 1983, um cientista publicou em um jornal que tinha percebido que um dominó poderia derrubar outro dominó que fosse só 50% maior que ele. Isso quer dizer que um dominó de 5 centímetros consegue derrubar um dominó de 7,5 centímetros. E um dominó de 7,5 centímetros consegue derrubar um dominó que é aproximadamente de 10 centímetros. Um dominó de 10 centímetros consegue derrubar um dominó que é de 15 centímetros. E por aí vai. Surge então o que a gente chama de efeito dominó. Uma pequenina peça pode iniciar uma cadeia de eventos que termina derrubando uma grande peça. E eu queria
expressar isso agora. Vou projetar um vídeo rapidinho, mostrando essa realidade para você. Preste atenção, é muito curtinho. Olha esse dominózinho menor. Olha isso, gente. Olha isso. Você percebeu o tamanho daquele primeiro dominó, aquele pequenino dominó? Olha o que ele consegue fazer no final da cadeia. Olha o tamanho do dominó que ele derruba. Ah, meu irmão, minha irmã. Que você hoje deu um primeiro passo, um pequeno passo. Qual é esse pequeno passo que você pode estar hoje experimentando a boa e agradável e perfeita vontade de Deus? Qual é o pequenino passo que você pode dar hoje que estabelece uma cadeia de eventos para derrubar, para vencer um grande obstáculo depois? Qual é o passo, qual é esse primeiro passo que pode ser pequenino, que o Senhor te chama hoje, essa noite, te convida para experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade, a sua vontade completa e excelente que satisfaz? Pode parecer um pequeno passo. Você pode pensar que não vai fazer diferença, porque o problema é enorme, os problemas são enormes, as dimensões são enormes. Mas não se iluda. Nós acabamos de ver que um pequeno passo hoje pode derrubar um gigante amanhã. Você só precisa ter fé. Você só precisa dar um pequeno passo de fé hoje. Assim, experimente, prove a vontade do Senhor. Fique atento a toda a situação. Fique atento a como Ele está agindo ali naquela situação. E comece a dar mais passos na direção de fazer aquilo que Ele te vocacionou a fazer. Um passo de cada vez, mesmo um pequeno passo. Então, experimente essa vida na fé plena e poderosa. Conhecendo, não por ouvir falar, não por teoria, mas por experimentar, que a excelente vontade de Deus sempre vai te completar e satisfazer cada vez mais. A excelente vontade de Deus vai te completar e satisfazer cada vez mais. Amém? O presbítero Zé Roberto fala que eu sempre termino dando um dever de casa, e essa noite eu não vou terminar dando um dever de casa, vou dar um dever de aula. Pensa agora, enquanto você está digerindo essa mensagem, a imagem do dominó caindo, a imagem do brigadeiro na mesa, a realidade de que é a palavra que revela uma vontade que é completa, que não precisa de mais nada, que é excelente, é acima de todas as outras e que satisfaz a nossa vida. Pensa nessa pequena coisa, em uma única mudança, na direção de experimentar e saborear a vontade de Deus. Pode ser a decisão de ler um capítulo da Bíblia por dia, umzinho que seja. Parece pequenininho, mas olha a realidade do efeito dominó. Ou pode ser que Deus esteja te chamando, como está me chamando, a orar por alguém que me incomoda, que te incomoda um pouquinho, todo dia. Quem sabe sentar junto nas refeições, como isso é difícil na realidade das famílias. Faz um esforço, chama todo mundo, dá um pequeno passo, começa hoje, numa refeição. O que isso vai acontecer na tua casa? Quem sabe não seja brincar com teu filho, com a tua filha, conversar mais com teu marido, com teu marido, com a tua esposa, orar por ele, orar por ela, enfim. Faz isso essa semana. Pode ser que não mude aquilo que mais te incomoda. O dominó grandão está lá. Aquilo é grande demais. Você parece que não vai conseguir vencer aquilo. Mas pode ser que essa pequenina ação, pode ser não. Em nome de Jesus, essa pequenina ação vai desencadear uma sucessão de eventos que vai trazer a solução para o seu grande problema. Essa pequenina ação que é experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus hoje, em algum detalhe da sua vida. Creia nisso, vai desencadear eventos que vão transformar a realidade da sua vida para todo o sempre. Amém? Deus te abençoe, Deus te capacite, Deus te instrua, Deus te sustente, Deus te desafie, Deus encha a sua mesa de brigadeiros, coisas lindas e maravilhosas, disponíveis por sua vontade, para que você possa ir lá experimentar e dizer porque provou que essa vontade é boa, agradável e perfeita. Vamos orar? Aleluia, Senhor. Fala o coração da gente, Senhor.
Revela como o Senhor já está agindo hoje em diversas situações da nossa vida que nós nem sempre estamos percebendo com clareza. Nos dá ouvidos para ouvir, nos dá olhos para ver. Tira toda a venda dos nossos olhos, desentope os nossos ouvidos para que a gente possa perceber como o Senhor já está fazendo grandes coisas nas nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor, a experimentar cada vez mais essa realidade. Ajuda-nos a buscar viver a Tua vontade, toda a Tua vontade, para que possamos verdadeiramente dizer, por experiência, como ela é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, nós oramos, Senhor amado. Amém.